Senhores, nada me dá mais satisfação do que o vídeo de hoje. Eu quero mostrar para vocês a lei da causa e efeito. Quero mostrar para vocês o que acontece com essas pessoas que adoram lacrar, adoram contar vantagem, adoram encher o saco dos outros. Ah, vocês cristãos, vocês são muito retrógrados. Vocês aí ficam usando um livro que tem mais de 5.000 anos, que começou a ser escrito. Vocês têm que aprender sobre tecnologia. Pois é, vou mostrar um vídeo para vocês, né, de uma chinesa que decidiu implantar um microchip no seu braço. Só para você ver. E eu não vou falar nada. Você só vai ver o que vai acontecer aqui. Você vai entender o assunto, tá? Agora, antes de eu falar sobre isso, tem uma coisa mais importante que eu preciso dizer aqui para vocês, tá? Primeiro, que eu vou abrir a turma do conteúdo premium e é extremamente importante para vocês poderem participar, tá? Então vocês estão sendo avisados aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar para vocês. E eu acabei publicando, tá? Eu vou até mostrar essa imagem aqui para vocês. Eu acabei publicando o resultado de um dos meus alunos, ó. O Leonardo, né? Ontem ele mandou para mim o seguinte, ó. Primeiro, né? Eu vou mostrar para vocês que ele já estava estudando sobre o curso. Ele falou que eu estou me baseando nessa aula. Aí ele mandou a aula onde eu ensino para as pessoas sobre Bollinger. Eu ensino para as pessoas sobre algumas métricas, principalmente banda de Bollinger, média móvel, como fazer o cálculo para tempo curto, médio, longo. Eu ensinei várias coisas nessa aula. É uma aula de mais de 1 hora onde eu ensino. Aí ele falou, estou me baseando nessa aula. E ontem à noite ele mandou para mim a mensagem, né, falando está extremamente satisfeito, né? E olha que coisa interessante, o resultado que ele teve, ó. Em 7 dias de investimento, ele teve 7% e em 30 dias quase 100% de investimento, tá? E sabe por que isso acontece? Porque o cara quando estuda, quando tem ambição, quando ele pega, por exemplo, eu quero investir em algo, eu tenho, sei lá, eu sou pedreiro, eu sou porteiro, mas eu preciso de uma fonte de renda alternativa. Eu estou sem tempo para trabalhar, eu não posso pegar uma moto e fazer delivery porque eu trabalho na portaria. Aí o cara pega um telefone, começa a estudar, né? Com o tempo dele, ele começa a ver os vídeos, começa a aplicar, fazer igual eu ensino para todo mundo poder fazer alguns experimentos. E aí, com o passar do tempo, tirando dúvida comigo, igual você pode ver aqui que eu tinha mandado o áudio para ele de 1 minuto explicando algumas coisas, ele começa a apresentar resultados. E aí, isso que é interessante. Olha só para você ver como é que o cara começa a ter resultados. Aí passa 6 meses, o cara já está lá com 5, 6, 7 mil fazendo investimento. Em 2 anos, o cara aposenta. O cara chega e fala assim: quer saber de uma coisa? Vou viver só disso. Então, tá aí a mensagem, tá? Para você poder participar, você tem que entrar na lista de espera. Não é sempre que eu abro vagas para todo mundo. Então, é o primeiro link na descrição e nos comentários fixados para você poder aí participar, tá bom? Então, deixa eu mostrar um vídeo para vocês que eu acho que é interessante, ó. Esse rapaz, ele até publicou o vídeo, tá falando sobre o assunto, mas eu achei maravilhoso. Eu vou tirar o som, que eu não preciso de som desse vídeo, tá? E ela quis lacrar. Falou, vamos lacrar, vamos mostrar para as pessoas que as pessoas são retrógradas. Elas têm que aprender que hoje em dia as coisas não são mais assim. Aí, essa menina, né, ela foi lá e colocou, ó, tá vendo, ó? Ela falou, I punched that microchip. Eu coloquei o microchip, tá vendo, ó? No braço dela, ó, in my arm, tá vendo? No meu braço. Olha só. E ela consegue fazer praticamente qualquer coisa, viu? Foi a melhor coisa que eu fiz. Ela falando, best thing. E olha só, e aí, cara, ela pega o microchip e mostra, né? Ah, eu consigo abrir minha casa, você viu? Powerhouse, você precisa disso, né? Com esse microchip eu tenho cartão de crédito, ele tem a minha identificação, ele tem minhas informações MED, eu não posso nem falar a palavra mais, porque se eu falar, você já sabe como é que é o YouTube, né? Posso nem falar, tem minhas informações, se um dia eu passar mal, tem todas as minhas chaves. Ah, mas isso aí é coisa maravilhosa. Faz qualquer coisa com esse chip, né? Aí ela tá falando, ó, ela vai lá, paga, olha só, olha que coisa interessante. Ela vai lá, paga, vai no restaurante, nossa, eu sou uma pessoa especial, coloca o braço para poder pagar o restaurante, né? Aí depois ela chega no ônibus,
coloca lá não sei se isso aqui seria uma cancela, mas coloca lá o braço e entra na cancela. Né? Eu posso pegar o. Ela vai falando um monte de coisa, vai enchendo o saco, falando que foi a melhor coisa que ela fez e blá 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 blá. Olha só pra você ver. Eu vou mostrar pra você o que aconteceu com essa mulher, tá? Só pra você poder entender um pouco sobre o assunto, ó. Aí ela vai falando. E na Austrália de graça. Na Austrália de graça, a melhor coisa que você pode fazer. Coloca lá no seu braço, a melhor coisa que você pode fazer. Ela falando, ó. Tá vendo? Aí, né, ela mostra ela comendo comida, não precisa levar bolsa mais, não precisa mais nada, né? Aí, cara, olha só o que aconteceu com essa menina aqui, ó. Começou o choro, né? Começou o choro. Aí você vai descobrir o porquê que começou o choro. Olha só. Ela fez um vídeo dizendo que o governo congelou as contas bancárias dela. Meu irmão, você acha que esse microchip ele é um banco de dados para o governo? Esse microchip você tá entregando para o governo todas essas contas bancárias, todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, né, todas as informações sobre você. Você não vai ter mais privacidade. E outra, o governo pode controlar. Aí, olha só, começa o choro, ó. O governo congelou todas as contas bancárias dela, né? Pois é. Olha só, ela falando. E na verdade congelou o chip, né? O governo inutilizou o chip dela. E aí, sabe por que o governo. Ó, não, o chip não funciona mais. Vai ter que remover o chip do braço, porque não funciona mais, né? E tá lá o choro. Tá lá. Funciona, não sei o quê. Agora, sabe por que isso aconteceu? Ó, alguns dias atrás, ela fez uma postagem na rede social falando o perigo de você ter um filho. Ou seja, alguma coisa ela publicou. É aquilo que eu falei de censura. Meu irmão, você pode ter certeza que a censura no Brasil vai ser aprovada. Uma hora ou outra. Se não for esse ano, daqui a 2 anos volta, vai ser de madrugada. Pode ter certeza que vai ser aprovada. Tá? Pode ter certeza, meu irmão. Ninguém escolheu tão bem escolhido os draconianos no poder. E aí acontece. Olha só, ela falou alguma coisa que na Austrália o governo não concordou. O governo não gostou do que ela falou, né? Sabe o que o governo fez? Ah, você fez uma publicação, eu não achei bacana, eu achei uma publicação horrível, vou inutilizar todas as contas bancárias. E assim foi, meu irmão. E quebrou tudo. Quebrou tudo dela, ó. E aí começa o chororô. Ó, e ela começa a falar do perigo. Aí você já viu o discurso? Você tem que saber o perigo que é colocar um chip. Entendeu? A mulher começou, deixa eu voltar aqui. Começou toda feliz, enchendo o saco, enchendo o saco. Coloca o microchip no braço aí. Vai ser foda, vai ser foda. Vai ser a melhor coisa que você fez. Aí depois ela começa a falar dos perigos, né? Dos perigos de você colocar um. Tá vendo? É o que eu sempre falo. Ah, esse livro aqui, esse livro, fala sobre a marca da besta. Esse livro aqui, ó, fala sobre a marca da besta. Você não poderá nem comprar e nem vender se você não tiver a marca da besta. Sabe o que vai acontecer? A galera em todo vai colocar a marca da besta, porque a galera não tá nem aí pra Bíblia. Vai colocar a marca da besta. Só que vai vir uma censura tão fodida que você não vai poder falar nada. Se o governo fizer, se um político fizer cocô, você vai ter que abrir a boca. Literalmente. Você não vai poder questionar nenhuma cagada. Acabou. Se o político estiver lá com o sarrafiando um bebê, você não vai poder falar nada. Se ele estiver jogando cocô um no outro, você não pode falar nada. Você não vai poder falar absolutamente nada. E aí eu digo para vocês, só existe eu não posso nem falar as palavras aqui, mas é um nível tá absurdo. Mas só existe as piores coisas no mundo. Pense você por causa do governo. O governo é o maior financiador de tudo que é do mal desse mundo. Tudo que é do mal. Vocês não têm noção, meu irmão. Vocês não têm noção. Eu que não abro a minha boca aqui. Aí tá vendo a mulher chorando lá, ó. Esse cara aqui, ele vai falar um pouco, tá? Aí ela começa, ó, nada funciona. Acordei de manhã, ó, pegou a mãozinha dela do chip lá e nada funciona, ó, tá vendo? Ela não consegue pagar mais nada com o microchip. E ela ainda entrava em seu apartamento com o microchip. Botava lá no braço, tá vendo? Então, olha que coisa interessante, ó.
Nem no apartamento dela, nem no apartamento dela, ela consegue entrar. Ela precisa, e ela estava falando que ela precisa de vizinhos para poder abrir a porta para que ela possa entrar no apartamento. Que maravilhoso, nem isso ela consegue mais. Tá vendo? Tá vendo o nível de controle que o governo tem? Então, vocês estão percebendo, ó, ela falando, ó, tá vendo? Vocês estão percebendo o nível de controle que isso vai ter? É um nível assim absurdo, meu irmão. É um nível que você não vai poder fazer nada. Ah, ela feliz e triste ao mesmo tempo. Sabe por quê? Olha só. Vocês não têm noção. Eu recomendo. Tem um jogo chamado Watch Dogs 2. Eu sei que é joguinho de computador, joguinho de videogame, que não deve ficar jogando. Não, 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 não. Eu sei muito bem disso, mas eu recomendo que você jogue um jogo chamado Watch Dogs 2. Eu zerei o jogo uma vez. Eu zerei pelo computador, não tem videogame não. Eu zerei lá. Eu achei interessante. Por que eu achei interessante o jogo? Porque é isso aqui, ó. É isso aqui. Tem um rapaz lá, ele tá contra o sistema. Tô contra o sistema, né? Só que aí o jogo começa a falar muita coisa que não deveria falar. Por exemplo, o jogo fala que as suas informações pessoais, elas valem mais que sua própria vida. E depois você para refletir e fala, peraí, será que as informações pessoais sobre a minha vida valem mais do que a mim mesmo? Sim, vale mais do que você. Porque hoje, para você capotar uma pessoa, você chega num cangaceiro, cara, 2, 3, 4, 5 mil reais, o cara faz o serviço e não tá nem aí. Agora, informações suas, do seu corpo, eu não posso falar a palavra a mais, porque hoje em dia é o rei da censura, informações do seu corpo são vendidas para empresas que oferecem seguro, que oferecem planos de levar você num lugar que você sabe. Então o que acontece? Esses planos, eles podem cobrar US$ 50 por mês ou podem cobrar US$ 500. E com as informações do seu corpo, porque o microchip ele vai ter essas informações, eles sabem se você tem algum tipo de alguma coisa no seu corpo que vai te dificultar. E aí, baseado nisso, eles aumentam exponencialmente o preço. E é isso que é falado no jogo. E aí você começa a ver o seguinte, que a coisa não para por aí, não para por aí. Aí começa a vir a igreja como se fosse igreja católica, e aí você começa a perceber a corrupção dentro da igreja no jogo, cara. No jogo, ó, né, com aliciando criança. Aí a coisa vai avançando, vai avançando. E aí você começa a ver corrupção em tudo quanto é canto, cara. Aí você chega no grande irmão, que é o governo extremamente corrupto e seletivo com pessoas. E aí, basicamente, algumas pessoas que são filhos de ricos, amigos do rei, pessoas que têm envolvimento com política, que estão sempre babando o ovo, não sei o quê, são pessoas que todas as portas estão abertas. Mas se você dá ralé por causa desse microchip, você não consegue entrar em lugar nenhum. E aí o jogo é o cara tentando combater o sistema. E no final, não vou dar spoiler aqui, o cara não consegue, tá? O sistema é grande demais. Ele até consegue, assim, momentaneamente, resolver os. Mas não dá. O sistema é tão grande, tão absoluto, o totalitarismo, que os caras não conseguem fazer mais nada. Nada. Mesmo o cara juntando esforços com pessoas, usando processadores de celular, não dá. Não dá. É impossível. Mas eu acho sensacional esse jogo, porque ele mostra exatamente isso. Então, olha que coisa interessante. É isso que eu mostro para vocês. E não se trata, né, de só a China, não. A Austrália está aplicando isso. Nova Zelândia está aplicando isso. Isso vai chegar no Brasil. Estados Unidos também já tem. Então, assim, os caras estão enfiando essa porcaria igual abaixo. E sabe o que vai acontecer? As pessoas não terão mais liberdade. Não terão mais liberdade. As pessoas serão confinadas. Já ouviu falar de cidade de 15 minutos? Você não terá nada e será feliz. O governo confiscará todos os seus bens. É aquilo que eu falo. Então, toda vez que você perde a sua liberdade, para você reconquistá-la, é só no sangue, suor e lágrima. Não tem como você lacrar na internet, abrir uma rede social e ficar falando: eu perdi a minha liberdade, eu vou ter que. Não tem. Não existe democracia. Não existe nada. Não existe mais. Nunca existiu, cara. O que existe é um soberano
que manda, e são as piores pessoas do mundo, são os verdadeiros psicopatas. Então, basicamente, se quisesse recuperar o que foi perdido, só se cabeças rolarem, só se explodir o lugar, se mandar uma bomba atômica e explodir. E mesmo assim, a corrupção ela já está generalizada nas pessoas. Aqueles que tomariam o lugar seriam tão piores quanto até pior, porque a corrupção já está generalizada. Porque nós temos uma geração de pessoas que foi instituída por Paulo Freire. Né? Então é uma escola onde ninguém aprende nada. Você vai para a escola para aprender o quê? Para aprender tudo aquilo que envolve SE, Parará Pururu XO, espero que você tenha entendido, e tudo aquilo que é corrupto. Aí você sai da escola, entra numa faculdade piora 100 vezes tudo aquilo que você aprendeu, você se torna um verdadeiro monstrinho, né? Pessoas que da esquerda têm doença mental, têm psicopatia, e aí basicamente começa essa loucura. Então, é por isso que Deus manda a inversão magnética. Não sobra ninguém. O que sobra, assim, é 0,00 por causa disso. Até os bancos os caras destroem. Se não acham que destrói banco, vocês vão ver, meu irmão. Se esses ricos vão se esconder no bunker. Tá? A própria Bíblia fala, os caras racham a rocha no meio e tiram os caras de onde tiver, meu irmão. Vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. Primeiro que a Terra é uma grande fazenda, né? Onde se cria seres humanos, onde as pessoas aprendem o que é certo e o que é errado. Segundo que esses caras que se acham superpoderosos, que vão viver eternamente, que vão se esconder em bunkers, construir bunker em cima de rocha, não conhecem, não entendem o que é anjo. Né? Um anjo derrotou sozinho, com um único golpe, 10 mil soldados. Arrancou a Babilônia. A Babilônia era uma cidade voadora, uma única vez, uma única espadada, dividiu a cidade no meio. Então, se você pega a cidade mais tecnológica do mundo, divide ela no meio, né? Uma parte cai no mar, uma parte cai na Antártida, e com um único golpe, imagina só o que está no bar da Terra. Então, é o que eu digo para vocês. As pessoas vão criticar os cristãos. Igual eu falei no começo do vídeo. Você é retrógrado, você não quer colocar esse microchip, você é retrógrado. Mas quando passar os anos, e vão passar, essas pessoas vão se arrepender. E nós estaremos lá. E aí é aquilo que eu digo para vocês. Durante um período, nós não vamos poder comprar ou vender, mas não é agora. Pode ser que seja daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, não é agora, entendeu? Essas coisas vão demorar. Esse sistema não está pronto ainda, tá? Assim, quando eu falo não está pronto, é que ele não foi utilizado de forma generalizada. Não é qualquer pessoa que tem um microchip no braço, é raro, nem na China tem. Então o sistema tem que ser aperfeiçoado, tem que envolver inteligência artificial. É uma série de coisas que vai acontecer ainda, meu irmão. Então tem muito angu nessa história para rodar aí, tá? Mas o que eu digo para você é o seguinte, eu sempre falo isso para vocês. Se você assistiu o filme O Grande Irmão do George Orwell, 1984, nesse filme você vai ver nitidamente, os filhos do rei, os caras que trabalham no governo, eles não têm, os próprios esquerdistas, eles não têm liberdade. O cara vai usar o banheiro, tem uma câmera apontada para a privada, para o chuveiro, o lugar para escovar o dente. Então o cara entra no banheiro, ele não tem liberdade. No quarto dele, que é um cômodo, parece uma prisão, também está entupido de câmera. E aí simplesmente o sistema, com uma televisão, acorda ele, fala para ele o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer tanto polichinelo, tanto não sei o quê, porque se ele não fizer, ele não é útil para o governo. Então ele acaba ele é obrigado a fazer tudo que o sistema pede. E se não fizer, a punição é terrível. E o corpo do cara fica podre. Por quê? Porque tudo que ele come, já sabe o que a galera faz. Né? E aí, num determinado momento do filme, ele está conversando com uma mulher num lugar, tipo, dentro de um lugar do governo. E lá longe, ele olha longe assim e vê lá uma senhora feliz, com 2 filhos, morando num sítio, plantando seu próprio alimento, os filhos brincando. Ele olha e vê aquela felicidade da mulher, ele deseja aquela felicidade. Então, o filme ele mostra, inclusive o George Orwell, ele dá pistas, porque o George Orwell ele morava em sítio, tá?
Só avisando para vocês, ele nunca morou na cidade. Ele se isolou. Ele se isolou. Ele, assim, na Europa não tem, e nos Estados Unidos não é como o Brasil. Mas ele comprou uma casa no meio do nada, e ali ficou. E ali escreveu todas as suas obras, e ali ficou. E quando as obras foram publicadas, depois ele veio a morrer. Mas ele ficou isolado, numa casa longe, onde não você olhava para os lados não tinha uma alma viva. E é aquilo que eu falo para você. Se o cara que fez esse livro chegou à conclusão que ele tinha que ir para a floresta, não para a floresta, mas que ele tinha que morar num sítio, numa chácara, é porque a coisa era pesada. Então, a proposta do vídeo de hoje é mostrar para vocês, e eu espero que vocês entendam, pelo próprio exemplo da mulher, o problema que isso dá. Tá? O problema que isso dá. Então, assim, o que eu tento dizer para cada um de vocês que eu acho que é extremamente importante? A galera que vai na frente é a galera que mais se ferra. Qualquer coisa, a galera que vai na frente é a galera que mais se ferra. E não deve colocar isso em hipótese nenhuma. Você não deve. Sabe, a Bíblia nos ensina a não negociar os nossos valores. Não negocie os seus valores. Ah, mas aí eu não vou conseguir comprar ou vender. Irmão, se você morar isolado, o governo vai encher o seu saco. Porque para o governo poder encher seu saco, você vai ter que dever tantas parcelas. O negócio tem que, por exemplo, eu não sei quanto que você paga. Na cidade, eu acho que é IPTU, mas lá na roça é ITR. ITR, cara, é tipo R$ 14, entendeu? O governo, assim, se você tem água, se você produz tudo, você não depende de nada do governo. Você não está dependendo de energia elétrica, você não está dependendo de esgoto, você não está dependendo de nada. Se você não depende de nada do governo, irmão, o governo para chegar até você vai demorar muito, vai demorar demais. Ainda mais se você morar assim, onde Judas perdeu a bota, vai demorar demais. E não vai ficar nessa questão de como. O que incomoda é o seguinte, pô, tu vai na cidade, vai comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão. Só que tiver um micro, sei lá, cara, daqui a 20 anos isso vai acontecer. Talvez agora não. Então, assim, eu sempre falo para você ter um plano a longo prazo. O que é um plano a longo prazo? Pô, se não der merda nos próximos 10 anos, eu vou juntando dinheiro, vou aplicando, vou investindo, que eu vou começar a mudar de vida. Porque, cara, se você só vai entender o que eu tô falando o dia que você estiver na roça. O dia que você estiver na roça, você vai entender o que eu tô falando. Porque aí você vai poder plantar batata, mandioca, você vai ter água em abundância, você vai poder, por exemplo, criar codorna, criar galinha, criar tilápia, criar o que você quiser. Né? Mas você vai sempre avaliar aquele animal que você consegue criar, às vezes com as sobras daquilo que você tem. Então, galinha, por exemplo, galinha e coelho é um excelente animal. Por quê? Porque o resto, por exemplo, você vai fazer verdura. Algumas partes da verdura você não vai comer. Você joga para galinha. Você pega lá uma bananeira, por exemplo. Pega a raiz da bananeira, dando exemplo, tá? Você vai lá, picota ela e dá para galinha. Então tem muita coisa que galinha come praticamente qualquer coisa. Ainda fica ciscando o dia inteiro. Então tem muita coisa assim, tem alguns animais que são excelentes. O coelho come pouquíssimo. Né? Então, por exemplo, se você plantar cenoura, algumas folhas que nascem rápido, cara, você picota aquilo ali, os coelhos comem pouquíssimo. E coelho é um animal extremamente higiênico. Você olha pro coelho, cara, eles fazem uma bolinha só de cocô, é fácil de limpar. Então, assim, você vai começar a estruturar a sua vida quando virar o preço da carne 500 pila, o quilo, isso um dia vai chegar, tá? E não vai demorar muito. Você vai estar produzindo, você vai ter sua própria carne, você vai ter sua própria verdura. As frutas demoram, às vezes, 5 anos para dar fruta. Então você tem que plantar antes, tem que plantar antes. Né? Tem algumas técnicas de árvore de enxerto, tá? Para você poder fazer, e vai plantando antes, cara. Às vezes para plantar até em vaso, para você levar quando estiver pronto. E aí você vai plantando. E aí o que acontece? Você vai barateando o seu custo. Igual, por exemplo, eu já falei até com minha família. Eu não quero comer arroz, cara. Não quero comer arroz. Por quê? Porque é difícil de plantar arroz. Tu vai tentar plantar um arroz, tem que ser em brejo, tem que ser numa situação, numa temperatura X, tem que ser... É difícil, meu irmão. É difícil de plantar arroz, requer muita água, não vale a pena, não vale o investimento.
Você pode substituir arroz por batata, por mandioca, por ovo, por exemplo. Vai comer, sabe? Se dá para você trocar, não precisa comer arroz. Feijão dá para plantar, é fácil de plantar, mas arroz é extremamente difícil. Então tem alguns alimentos que a gente foi treinado para comer que são extremamente difíceis. E a ONU recomenda o arroz a rodo, né? Então eu quero passar para você, a proposta do vídeo de hoje é explicar para você que vai esse aqui é apenas o Senhor nos mostrando a merda que vai dar na frente. Então assim, pode ser que não seja agora, pode ser que seja mais para frente, mas é bom você ir se planejando. A gente tem que ter, eu tenho um plano a curto prazo, um plano a médio prazo e um plano a longo prazo, sabe? Eu tenho planos. Eu não vivo fora do sistema. É impossível você sair do sistema. É impossível, meu irmão. É impossível você falar assim: eu estou fora do governo, estou fora do sistema. A não ser que você se torne um andarilho, a não ser que você se emboque na floresta e dali você tira o seu sustento. Mas é impossível. Então, e outra coisa, o cara que vive na floresta é pior do que o governo. Está infestado de demônios. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: é confiança no Criador e fazendo as coisas sem pressa. Um homem que é paciente, ele conquista tudo. A paciência é uma virtude, tá? Então, assim, espero que esse vídeo hoje tenha, pelo menos, mostrado para você o problema que é esse chip, que um dia vai chegar no Brasil, não é agora, mas vai chegar. E aqui foi um pequeno gostinho do que aconteceu na Austrália, do que o governo australiano fez, por causa de um vídeo. Um vídeo que ela falou, que ela fez sobre nascimento, um vídeo que ela fez, basicamente o governo foi lá e já bloqueou todas as contas dela, bloqueou tudo, não utilizou o chip. Um vídeo. Então, assim, fica aí para vocês verem a coisa, para vocês terem uma noção das coisas que um dia vão acontecer, tá bom? Novamente, eu reforço aqui a ideia para você conhecer o conteúdo premium. Porque com o conteúdo premium você aprende empreendedorismo de verdade, você aprende marketing digital, aprende Bitcoin, você aprende investimento em marketplace, que é uma das maneiras mais fáceis de você ter uma fonte de renda alternativa. Você aprende uma série de coisas, comprar, vender, e conta com o meu suporte pessoal para a turma de agora. Estou oferecendo a promoção de 3 anos de acesso ao suporte. Não é sempre que eu ofereço, tá? Mas quando eu abro a oportunidade, é algo grande. Então você imagina, faz as contas, divide o preço aí por 3 anos. Às vezes dá centavos o custo, entendeu? Tem aluno que está comigo desde 2020. Então, assim, fica a dica para você poder conhecer. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Você vai participar de uma lista de espera e quando forem aberto o carrinho, você vai poder ver quantas vagas que foram. Eu sempre estou atualizando lá no veículo de comunicação oficial. Eu estou sempre atualizando, ó. Assim, eu coloco só o nome dos alunos para as pessoas verem que já foram preenchidas as vagas, para você ver que você não está sozinho, tem uma galera, tem um grupo, nosso grupo só do grupo do Bitcoin está chegando a quase 600 alunos. Então, assim, é extremamente importante. Se você quiser conhecer, primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.